Pessoal, dando sequência às nossas aulas, a gente vai falar sobre operações com números decimais. Quando a gente fala sobre números decimais, a gente está falando aqui em relação a números que possuem casas decimais, ou seja, possui a vírgula. Aqui a gente viu que quando a gente tem uma fração, por exemplo, 3/4, eu posso escrever ela como sendo um número decimal. Então, 3 dividido por 4, 0,75. Se eu tivesse 2/5, eu divido 2 por 5, eu vou obter, vamos fazer ali, 0,4. Se eu somasse 3/4 mais 2/5, isso a gente aprendeu também na última aula como que faz. Denominador é diferente. Vou usar aquele processo mais rápido, eu faço 4 vezes 5, que vai dar 20. Depois, aqui na diagonal principal, 3 vezes 5, que dá 15. E aqui na diagonal secundária, 2 vezes 4, que dá 8. 15 mais 8 vai dar 23 sobre 20. 23 vinte-avos. Esse é o nosso resultado. Se você dividir 23 por 20, você vai obter 1 vezes 20, 20, sobrou 3, uma vírgula aqui, acrescenta um 0. 1 vezes 20, 20, sobrou 10, já tem a vírgula, então é só acrescentar um 0. 5 vezes 20, 100. Isso vai dar pra gente 1,15. Essa conta, ela pode ser feita em fração, né? Ou se você tivesse passado para número decimal, você faria 0,75 mais 0,4. E aqui a gente vai obter o mesmo resultado, 1,15. Para que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês que as operações, elas tanto faz se você vai fazer com fração ou número decimal. Mas é importante que você saiba converter de um para outro. Aqui a gente vai falar das 4 operações básicas para números decimais. A primeira delas foi a que a gente acabou de fazer, é a adição. Quando a gente vai adicionar números decimais, o nosso segredo aí é a vírgula. É sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, essa é a nossa preocupação principal. Fazendo isso, não tem erro. Alguns exemplos. 1,2 mais 3,45. Você vai pegar 1,2, 3,45. Ó. Vírgula embaixo de vírgula. Repara que não tem ninguém acima do 5. Você vai completa com 0. Por quê? Porque a gente tem aqui que nos números decimais, 1,2 é igual a 1,20, que é igual a 1,200, e assim por diante. Os zeros aqui à direita, eles não valem nada nos números decimais. Eles são só para completar ali a posição, porque aqui eu estou falando, eu tenho 2 décimos. Aqui eu estou falando que eu tenho 20 centésimos. 20 centésimos equivale a 2 décimos. Aqui eu estou falando que eu tenho 200 milésimos. E é tudo a mesma coisa. Centésimo porque é uma parte, são 10 partes da unidade. Centésimo porque são 100 partes da unidade. Milésimo porque são 1000 partes da unidade. Tudo bem? Fazendo a continha aqui. A gente vai obter 4,65. Então, é assim que a gente faz continha com adição com um número que tem vírgula. Se fosse um número que não tem vírgula, 3 mais 2,05. Quando o número não tem vírgula, a vírgula está aqui. Então, ficaria
3,2,05. Preenche com zeros, adicionando aqui, vai dar 5,05. Beleza? Assim que a gente faz adição com números que possuem vírgula. A subtração é a mesma coisa. Então, a regra aqui é vírgula embaixo de vírgula também. Por exemplo, a gente tem aqui 2 menos 1,37. Vai fazer 2,00 menos 1,37. Aí você faz a subtração normal. 7 para chegar no 10, 3. 3 para chegar no 9, 6. 1 para chegar no 1, 0. 0,63. Se você já souber fazer de cabeça e tudo mais, é melhor ainda. Aqui é só um argumento para vocês lembrarem como fazer continhas. Lógico que hoje em dia existe calculadora, mas se você for prestar alguma prova, algum vestibular, algum concurso, etc., você vai precisar desenvolver essas continhas na mão. Não tem escapatória. A multiplicação. A multiplicação com um número que possui vírgula, ela é simples. Você esquece que você tem a vírgula. Então, 1,2 vezes 3,65. Primeira coisa, você poderia montar assim, 1,2 vezes 3,65 ou 3,65 vezes 1,2. Sempre é melhor você deixar o número que tem mais algarismos em cima do que tem menos algarismos embaixo. Então, eu vou fazer por essa daqui, mas a outra, se você fizesse, daria a mesma resposta. Aqui a gente não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Você só faz a continha. Então, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Como a gente vai deslocar aqui para... Vamos esquecer que tem a vírgula, a gente vai deslocar aqui para dezena, né? Na verdade, a gente está deslocando para unidade. Mas é só para a gente pensar aqui. Então, eu coloco um espacinho. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Efetuou a soma aqui. A gente vai obter 4.320. Porém, esse não é o resultado. Você agora vai contar quantas casas decimais tinham nos fatores. Então, aqui a gente tinha 2 casas após a vírgula. Aqui tinha 1. Então, aqui no resultado, a gente vai ter 3 casas, que é a somatória de todas as casas decimais ali. Ó. O resultado é 4,380 ou 4,38. E como a gente viu, 0 à direita ali, a gente não considera, não tem relevância. Tudo bem? E a nossa última ali, etapa que eu quero ver com vocês é a divisão com números decimais. Vamos supor que a gente tem aí 3,6 dividido por 0,12. Como que a gente realiza essa divisão? Na divisão com números decimais, gente, a priori vocês vão copiar esses números 3,6 dividido por 0,12. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai contar as casas decimais. Então, ali você vai... Aqui tem uma casa, aqui tem 2 casas. Eles devem ter a mesma quantidade de casas decimais para você poder seguir adiante. O que eu tenho que fazer? Então, acrescentar um 0 aqui. Por quê? Porque o meu dividendo ficou com 2 casas decimais e o meu divisor também ficou com 2 casas decimais.
Agora que eu fiz isso, a vírgula, ela é suprimida. Você esquece ela. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer 360 dividido por 0,12. Só que 0 à esquerda, quando não tem vírgula, ficaria assim, né? Não vale nada. Então, até nossa avó dizia, né? Ah, 0 à esquerda, porque a pessoa não vale nada. Apaga aqui. Então, ficou 360 dividido por 12. Pega 36. Quantas vezes o 12 vai dar 36? 3. 3 vezes 12, 36. Sobrou esse zero que vem para cá. Então, 3,6 dividido por 0,12 é 30. Tudo bem? A explicação aqui você tem sempre que deixar as casas decimais iguais. Então, é assim que a gente realiza a divisão com números decimais. E aí, com isso, a gente finaliza essa explicação.